O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos vocês, tá? Primeiramente, eu acho que é uma honra para mim. Ok. Pode ser, tá bom. A gente vai conversando por enquanto, só para bater um papo. Mas, primeiramente, é uma honra estar aqui. E bacana, Wizard, né? Wizard, bacana, parabéns para você. Seja bem-vindo em São José dos Campos. Essa cidade é maravilhosa. Né? Eu não tenho Cresce, mas eu conheço o pessoal que já dei palestra lá para todos os delegados de região, lá no hotel lá da Transamérica. No Transamérica. E eu tenho certeza que, falando aqui, mas eu tenho certeza que a casa é boa, o Cresce é um lugar que cativa, que chama atenção e vai fazer. E quem vende uma cidade é o corretor de imóveis. Quem vende o país, o mundo, é o corretor de imóveis. Então, parabéns pela iniciativa de estar trazendo empreendimento aqui para São José. São José é uma cidade linda, cada vez que eu passo aqui eu fico encantado, meus clientes aqui. Então, é só para conversar. Você estava falando do corretor? Eu diria que a cidade começa com um corretor, inicia-se com um corretor, uma cidade. Toda cidade, não só a cidade, país, planeta. O corretor de imóveis é o que vende a cidade. É você que vai fazer a cidade ser boa ou não. Tá? O corretor de imóveis, na minha opinião, ele é o que começa, ele inicia com ele, sim, mas ele não só começa, mas ele traz as pessoas, muda conceitos. Então, quando ele vem falar em conceito, eu acho que encaixa muito bem com a palestra, tá, de neurociências. Quando vem falar de conceito, é porque realmente hoje o ser humano está precisando disso, está mudando o seu paradigma. Agora ele está buscando muito conceito. Então, ele encaixa muito bem o que você veio apresentar aqui, com o que eu vou falar. Então, eu já agradeço de antemão ao início da palestra, que você me ajuda muito com isso que você está trazendo para cá, tá bom? Nós vamos falar sobre neurociências, né? Neurociência. Mas por que falar de neurociência ou falar de neuromarketing para corretor de imóvel, para vendas? Né? Eu acredito que vocês vão fazer uma viagem. Hoje eu vou mexer um pouquinho com vocês, vou fazer com que vocês vejam algo diferente. Porque se eu fosse falar de vendas, tá? Eu acredito que eu daria um microfone para qualquer um daqui, né, desses ilustres pessoas. Tenho certeza que vim aqui, cada um contribuiria com a forma que vende hoje, e vende muito bem. Mas existe um problema. O sucesso do passado não garante sucesso no futuro. Então, quando ele vem trazer aqui uma novidade, o Wizard vem trazer uma novidade para cá, aproveitando de novo o ensejo, mas ele traz uma novidade. Quando ele traz uma novidade, ele fala, nossa, aqui vai ser 100 vezes mais do que lá, pela localização. Ele cria um planejamento, ele cria já uma expectativa bem alta para aquilo que ele vai fazer. E, realmente, primeiro o campo vai mental, para depois a coisa material ou materializar acontecer. Isso é assim que acontece em tudo. Tá? E isso é neurociência. Mas vamos explicar melhor para vocês aqui o que a gente veio dizer. Primeira coisa. B2B, B2C e H2H. O que vem a ser isso? Primeiro, B2B todo mundo conhece. Comércio para comércio. Quem que é dono de imobiliária aqui? Tá. Os donos de imobiliária podem trabalhar de comércio para comércio. Que é o quê? Vendas entre empresas, empresa para empresa. Estou vendendo para uma empresa. E praticamente o que vai dizer o que é isso é especificações técnicas e os benefícios do negócio. Qual é o benefício de você fazer um negócio comigo? Então, o pessoal que está vindo lá de Minas Gerais, né? Uberlândia, Minas Gerais. Tive por lá há alguns tempos também dando palestras e clientes por lá também. E aí, quando vem aqui e fala, ele vem fazer o quê? Ele está trazendo o quê? As vantagens, quais os benefícios que São José dos Campos vai ganhar com a minha vinda para cá. Então, é B2B, comércio para comércio. O que vem a ser B2C?
B2C é comércio para o consumidor. Então, você tem aqui a venda direta para o consumidor. Lojas, que mais pensam em preço, conveniência, na parte de promoções, certo? E agora, o novo conceito. H2H. Serve para qualquer segmento, mas é relacionamento emocionais e de confiança. H2H, o que é isso? De humano para humano. Então, hoje, o comércio está começando a mudar um pouco o conceito. Não é mais do comércio para o comércio, do comércio para o consumidor. Mas eu, humano, estou vendendo para você que é humana. E como que isso acontece? Acontece através do quê? De conectar-se. Cada vez mais, hoje foi até interessante, né? Chegando aqui, você tem o cartão? Não, eu já te sigo na rede social, você me segue na rede social, eu já tenho a conexão. Ou seja, o ser humano está conectado. Todos agora estão conectados. Você está conectado comigo. Então, eu começo a conhecer você mais como pessoa. Ok? Tudo bem? Então, muda um pouco. Não começa mais a falar de público-alvo. Porque antigamente a gente falava, qual é o público-alvo? O público-alvo que eu vou vender, o empreendimento está chegando lá no UNA, eu vou vender para o público-alvo meu, pessoal da classe média alta, etc. e tal. Tudo bem, a gente pensava assim, era assim que funcionava. Agora é o quê? Qual que é o meu avatar? Qual que é a minha persona? Que tipo de pessoas que vão morar lá no UNA? Quais as redes sociais que ela usa? Quais são os hobbies que ela faz? Que tipo de pessoa, que tipo de trabalho que ela executa? Eu começo a conhecer ele como persona, eu crio um avatar. Eu não penso mais você como um dono de imobiliária, mas eu já começo a o quê? Pensar qual o tipo de afazer que você faz, quais os tipos de hobbies que você tem, que tipo de costume você vai, que lugares que você frequenta. Porque daí fica mais fácil que eu faça a venda. Muito mais fácil para você, porque daí eu conheço o que é a persona, a pessoa. Tá claro aí, gente? Tá? Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? E aí, eu venho com Descartes, René Descartes, que ele fala, penso, logo existo. Nós vamos falar em neurociência. Então, a primeira coisa é, todo mundo acha que a gente é esse corpo aqui, né? E aí vem uma pessoa, vem um filósofo que fala, penso, logo existo. E hoje, o Antônio Damasio, ele vem e faz alguma coisa diferente. Ele fala, olha, nós não somos máquinas de pensar, mas somos máquinas de sentir, que pensam. Ou seja, ele não está mais agora dizendo que você pensa, logo existe. Mas agora ele fala, você sente. Então, o pensamento é uma parte, mas o sentimento é maior. Isso faz muito sentido. Isso é muito forte. Isso faz muito sentido. Por que eu falo que faz muito sentido e modifica toda a forma de vender hoje em dia? Porque o que acontece? O pensamento, tudo acontece com o pensamento, não é isso? Vocês vão lá, estão começando agora um empreendimento, por isso que eu falei que vocês vieram aqui numa oportunidade excelente. Vem com o empreendimento de fora, então vem com o pensamento, com uma ideia. Começou no pensamento. Quando era uma possibilidade. Então existia o UNA, tinha N possibilidades de fazer alguma coisa lá. Alguém pensou. Agora, quando começou a pensar, ele deixou de ser possibilidade e passou a ser o quê? Probabilidade. Faz sentido ou não, gente? A hora que eu pensei, ele deixa de ser possibilidade e passa a ser probabilidade. E a hora que passa a ser probabilidade, se eu começar a sentir que aquilo vai acontecer, que aquilo vai existir, que aquilo realmente vai funcionar, e eu estou sentindo que aquilo é real, o que acontece? Materializa. Ou seja, o sentimento é o que vai fazer materializar, e não o pensamento só. Quer ter R$1 milhão? Todo mundo fala, é só pensar positivo 1 milhão, por que não aparece? Porque eu não sinto isso. Eu sinto o quê? Que eu tenho que pagar a conta. Então, por vezes, aparece boleto, que é o que eu sinto. Faz sentido ou não?
Tá? É isso que funciona. Então, não é mais só o pensamento, mas o que eu sinto. Então, eu sinto que vai faltar dinheiro para pagar boleto, vai chegar no final do mês e vai faltar dinheiro para pagar o boleto. Está tudo certo. O mendigo que está lá fora, o sem-teto, o que ele sente? Ele sente assim, será que eu vou comer hoje ou não? Esse sentimento não acontece com a gente, mas ele, por vezes, come, por vezes, não. Será que hoje vai fazer frio, eu vou passar frio ou não vou? Por vezes ele passa frio, por vezes não. Faz sentido, gente? Então, parou de ser só pensamento e começou a ser sentimento. Tá ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cérebro. Que é importante a gente entender o cérebro. Primeira coisa, o cérebro é onde vem os pensamentos e onde tem tudo o que acontece que faz você diferenciar dos outros animais é através do cérebro, é o que diferencia vocês. Diferencia nós todos dos animais irracionais. Tudo bem? O neurônio. Neurônio é mais ou menos isso aqui. Acho que quase todo mundo já viu uma fotografia de um neurônio. Mas para entender, esse centro aqui, que é o corpo do neurônio, ele é uma célula comum, que tem lá os corpos celulares dela, as membranas, as mitocôndrias, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola quando era mais jovens, é ali, está aqui, dessa parte no corpo celular. A diferença que faz essa célula de outras células são o quê? Os dendritos, esse prolongado que chama-se axônio, não precisa entender muito, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar. E depois os terminais, que vai fazer o quê? A conexão. Uma conexão com um neurônio com outro neurônio, nós chamamos de sinapse. Então, só para ter uma curiosidade, os homens, nós, homens, o cérebro nosso tem 20% maior que o das mulheres. Nosso cérebro é maior que o das mulheres. Tem 20 gramas a mais. Tá vendo? Não é 20%, é 20 gramas a mais. Acho que talvez, não sei, né? Tem 20 gramas a mais. Em compensação, as mulheres têm mais conexão sináptica. Faz sentido ou não, gente? Somos pessoas diferentes, homens e mulheres. O que mais que nós temos aqui? O corpo celular, que eu estava falando para vocês, né? Ele também tem formatos. Ele pode ser assim como uma estrela, ele pode ser circular e pode ser também piramidal, para captar as energias, né? Pensando talvez numa pirâmide egípcia, e etc. e tal, nós também temos células piramidais dentro do nosso cérebro. O que faz o nosso pensamento ter energia suficiente para materializar coisas. Legal, gente? O que mais? Nessa parte que é o axônio, tem o quê? Que a gente chama bainha de melina. O que é bainha de melina? Imagina uma fita isolante para não deixar sair impulsos elétricos e fazer unidirecional uma velocidade maior dessa comunicação de um neurônio com o outro. Não estou tentando ser técnico, mas estou tentando mostrar para vocês como funciona isso para a gente entender depois lá como funciona nas vendas. Tudo bem, gente? Então, ele é unidirecional, ele vai através dessas bainhas de melina, o que faz o quê? Ele não perder a velocidade dessa transmissão. O que mais? Tem aqui que a gente chama que é o astrócito. Astrócitos são células que ficam junto com os neurônios para que faça o quê? Ele cumprir a função dele. Uma dessas funções que antigamente pensava era o quê? O astrócito servia para quê? Para dar apoio para os neurônios. Então, simplesmente ser uma fonte de segurança. Hoje já sabem que é diferente, eu vou explicar depois. Ele gruda na bainha de melina e gruda no vaso sanguíneo. Ou seja, ele vai dar o suporte para esse neurônio da gente. Tudo bem? Legal. E isso forma o que a gente chama de rede neural. Então, o que você tem no cérebro, em poucos minutos, expliquei para você o que a neurociência fala sobre isso. Seu cérebro ele vai funcionar de uma forma só direcionalmente, impulsos elétricos, o que faz a comunicação de um neurônio com o outro, transmitindo uma informação, fazendo um caminho sináptico para que você tenha as informações do jeito que você quer conduzir a tua vida
a minha vida. Faz sentido, gente? Tranquilo até aí? Quando eu faço a conexão sináptica, ou seja, quando eu faço a ligação entre os neurônios, eu tenho neurotransmissores. Eu vou transmitir neurotransmissores. E também aquele astrócitos, que eu falei que serviria como suporte, ele começa a contribuir para gerar esses neurotransmissores. Tudo bem? Ele faz gerar mais neurotransmissores. Mas o que vem a ser neurotransmissores? Vocês devem conhecer alguns, mas eu vou passar alguns aqui para vocês. Adrenalina. Fuga e luta. Adrenalina, então, por que tem esse neurotransmissor adrenalina? Todo mundo já ouviu falar de adrenalina, né? Estou tendo um problema aqui, aplica adrenalina aí, que ele pega e reage, né? Por que eu tenho isso? Por que ele produz isso? Por quê? Porque, por exemplo, se chegar um bandido aqui agora e falar, é um assalto, naturalmente vai gerar adrenalina na gente. Os neurônios nossos vão dar o impulso elétrico para gerar adrenalina em você. Para quê? Vou lutar com o cara? Tem que ter força. Vou fugir? Tem que enrijecer os músculos. Gerar adrenalina para fazer, para fortalecer o que eu vou fazer como caminho. Faz sentido, gente? Noradrenalina, concentração e alerta. Então, se eu estou precisando fazer algo com concentração, eu tenho que gerar esse neurotransmissor. Tem outro, dopamina. Já todo mundo gosta dele, todo mundo usa isso. A gente vive a vida com prazer. Vou tomar meu chopinho no meu happy hour. É assim mesmo. Eu vou lá tomar o chopinho no happy hour, por quê? Por qual a razão? Para gerar dopamina. Gera dopamina, faz a situação do prazer, eu sinto aquele prazer, tira a necessidade minha que eu precisei. Faz sentido, gente? O que mais que eu tenho? Oxitocina, confiança, amor. Esse aqui as mães podem falar melhor até. Tá? Quando ela tem um filho, quando ela tem uma criança, o leite materno, para ela ter o leite materno, às vezes acontece até de ter aquele de vazar o leite. Né? Esse vazar o leite, a oxitocina está em quantidade grande que favorece doar esse leite, vazar o leite. O que significa isso? É para ter um aspecto de confiança entre mãe e criança, mãe e bebê. Então, quanto mais neurotransmissor da oxitocina, mais eu consigo gerar confiança. Faz sentido, gente? O que mais? GABA. Calma. Quando eu começo a gerar neurotransmissores da GABA, eu começo a gerar uma calma, uma tranquilidade. Isso é tudo em conjuntos. Vai funcionando dessa forma diretamente no seu cérebro. O que mais? Acetilcolina ou glutamato. Para memória, para aprendizado. Os estudantes hoje fazendo Enem devem estar fazendo isso aí acontecer de várias formas. Mas por que isso acontece? Por que tudo isso que eu estou falando de neurociência foi para o lado da persona? Por quê? Porque começou a ter avanços tecnológicos e avanços da medicina. Então, antigamente, era público-alvo, por quê? Porque eu não conhecia o ser, não conhecia a pessoa. Com o avanço tecnológico, eu peguei lá vamos dizer assim, aquele tomografia computadorizada, faço um exame para você, ponho imagens, vejo qual célula do seu cérebro está trabalhando com esses pontos de energia, de pontos de luz. Eu enxergo isso através de uma imagem. Tudo bem, gente? E aí eu consigo saber o quê? Vou lá, faço um exame de sangue e consigo saber quanto você tem de dopamina, quanto você tem de oxitocina, quanto você tem daquilo. Ou seja, eu consigo, através de exames laboratoriais, confirmar com você o que aquela imagem colocou na ressonância magnética e quais são os neurotransmissores que está gerando em você naquele momento, por aquela imagem. Faz sentido, gente? O que mais? Endorfinas. Isso aí nós já ouvimos falar. Ah, estou com dor. Ah, endorfina vai auxiliar a dor, ou vai gerar dor. Ou euforia. A pessoa que está com droga.
Né? Ele vai lá, ele além de sentir a dor, mas ele sente euforia, aquela euforia. Por quê? Porque aumenta a quantidade de endorfina dentro do organismo dele. O que mais? Serotonina, bem-estar. Então, quanto mais serotonina você tiver, mais dopamina você tem, mais você tem um bem-estar, mais você tem a parte de prazer, mais você vive bem. Tem outras pessoas que têm o quê? Cortisol, estresse. Vive estressado. Por quê? Porque gera muita neurotransmissor de cortisol. Faz sentido ou não, gente? Outra coisa, melatonina. Quero dormir. Ah, eu tenho insônia. O pessoal fala, apaga a luz. Tira o celular da frente. Desliga a televisão. Por que ele faz isso? Porque quando eu tenho escuridão, favorece ao cérebro gerar para você neurotransmissor da melatonina, que vai levar você ao quê? Ao sono. Científica. Estamos falando aqui de ciência. Estamos falando como funciona você como ser humano, como eu funciono, como qualquer um de nós funcionamos. De uma forma simples e rápida. Se tiver algum médico aqui, é lógico que é muito mais profundo que isso, mas a ideia não é essa. A ideia é deixar vocês com uma sensação como funciona o teu cérebro. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com dúvida até aqui? Legal. Por quê? Porque aí vem o Paul MacLean. O Paul MacLean. O que ele faz? Ele vem com uma teoria chamada cérebro triuno. O que vem a ser esse cérebro triuno? Com essa ressonância magnética, ele começou o quê? Ele fala assim que foi uma evolução cerebral. Ele cria essa ideia de evolução cerebral, desde a primitiva até o mais avançado. Mas ele conseguiu fazer, independente se é isso mesmo ou não, é o modelo dele, né? E o modelo você mede ele não pela sua veracidade, mas sim pela sua funcionalidade. Por que eu digo isso? Se a gente pega lá aquele modelo atômico de Newton, que era prótons, elétrons, nêutrons, se a gente for perceber hoje, não é nada daquilo mais. Porque aquilo não é mais verdade. Mas esse modelo de Newton levou o que a gente conhece hoje na física quântica. Ele foi funcional para a época para levar hoje o que a gente conhece na física quântica. Tudo bem, gente? E isso também é o modelo dele, se é verdade ou não, é inquestionável, mas ele leva a uma reflexão sobre a divisão do cérebro em 3 partes. Não só aquela que a gente conhece, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? Mas ele leva o quê? A uma forma como o cérebro está dividido em 3 partes. Primeira delas, ele fala que é o cérebro reptiliano, que é o quê? Aqui atrás, toda essa parte de neurônios, ele corre ou pelo que a gente chama do nervo central, que seria o cérebro, ou todo o nervo periférico, que seria a sensação que você tem de pegar uma agulha, um pano, né? Então, isso também tem neurônios ali. Eu tenho sistema central e tenho o sistema periférico. Porém, o reptiliano é o que faz toda essa comunicação periférica. Porém, o que ele tem mais como base é o quê? É sobre sobrevivência. O reptiliano vai trazer a você a sobrevivência. Ou seja, aconteceu algo, ou eu fujo, ou eu enfrento. É isso. O reptiliano vai ajudar você ao quê? Ao seu coração bater. Você não precisa pensar, meu coração tem que bater agora porque eu estou respirando e eu tenho que viver. Imagine se a gente tivesse que pensar nisso também. Muitos daqui iam morrer, porque ia ficar pensando no que está vendo no futuro e esquecer do presente. Por que muitos pensam assim? Ou presos a problemas do passado, esquecendo do presente. Então, para evitar que você morra, nós temos o reptiliano, que vai cuidar da sua sobrevivência. Tudo bem, pessoal? Depois eu tenho o que a gente chama de sistema límbico, que é o centro de lá, onde eu tenho, por exemplo, uma amígdala central, que a gente chama de amígdala. Essa amígdala central é onde guarda o quê? As memórias, as emoções. Então, esse sistema límbico seu, mais ou menos, ele está guardando para você o que você chama de emoção, de sentimento, que é o sentir que a gente estava falando. Então, ele guarda isso, ele retém por mais tempo.
E tem a parte do quê? Do neocórtex, que a maioria de vocês está usando agora. Quando eu estou falando, começa a usar a razão, a lógica, começa a entender o que eu estou falando. Então, é o neocórtex seu que está trabalhando. Toda a parte racional. Tudo bem, gente? Fácil? Porque essa é a parte mais difícil da palestra. Mas deu para entender? Deu, gente? Todo mundo entendeu? Ok. Com isso, eu tenho aí o meu campo mental. O que é meu campo mental? O neocórtex vai levar a gente o que é a direção. Então, você, como empresário, como dono de imobiliária, provavelmente dá a direção do pessoal que tem que seguir dentro da sua imobiliária. Usa o neocórtex, usa a razão, usa a lógica e dá a direção que tem que seguir. Aí vem o sistema límbico. O sistema límbico central, o que ele vai gerar? Gerar no campo mental o quê? A motivação. Nem sempre quem dá a direção pode dar a direção. De repente tem um outro para motivar. Então eu tenho alguém que dá a direção, o outro vai motivar. Tudo bem, sem problema nenhum. Ou eu mesmo tenho que motivar também, não tem problema. Mas aí eu estou usando o sistema límbico, que é o emocional. E quem faz a execução é o quê? É o sistema reptiliano, é o operacional. Então eu tenho um campo mental também funcionando no sistema de cérebro triuno. Tudo bem, gente? Ok. Por que isso? Porque agora a gente vai começar a vender. Falei em neurociência, tentei explicar o mais rápido possível, mas uma forma que não faça com que vocês peguem a escuridão e aproveitem ter um neurotransmissor da melatonina e comece aqui a cochilar, a dormir. Então, para evitar isso, a gente tem que se acelerar um pouquinho, jogar um pouco de cortisol. Agora vamos vender. Está dando para entender como funciona a coisa ou não? Perfeito. Então, para vender, o que acontece? Primeira coisa, nenhum corretor vende nada. Então, vamos lá, ninguém vai vender nada. Vocês vão intermediar. Ou seja, vai pegar o seu cliente que está vendendo algo e oferecer para o cliente que está comprando alguma coisa. É isso que você faz, a menos que você tenha uma casa ou comprou o empreendimento do ano inteiro para poder vender algo. Faz sentido ou não, gente? Então, a primeira coisa que tem é o cliente, você como corretor de imóveis, você como dono de imobiliária, você está intermediando um ou outro. Então, o seu cliente é tanto aquele que vende, quanto aquele que compra. Tudo bem até aí? Tá. E o que vai valer? A experiência do cliente. Então, seu cliente de Minas Gerais, o cliente de Minas Gerais, o que ele fez? Ele simplesmente, está o que criando uma experiência dele. Então, ele vai ter experiência. Se ele conseguir causar uma experiência boa para vocês, vocês vão ter uma quantidade de dopamina boa e vai associar esse cliente com essa dopamina e eu vou chamar você como meu corretor de imóveis ou o outro. Faz sentido ou não, gente? E aí começa o quê? A gente fala sobre gatilhos mentais. Vocês já devem ter ouvido direto. Então, eu conhecendo a minha persona, conhecendo a pessoa, eu vou começar a trabalhar com gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais para conseguir a atenção do cliente, porque quando você vai vender, o primeiro passo é conseguir a atenção do cliente. Você vai ter o gatilho mental da autoridade. O que vem a ser esse gatilho mental da autoridade? Se você vai ao médico, chega no médico, ele está lá com o jaleco dele, com o estetoscópio, você fala, olha, eu estou com uma dorzinha aqui. Ele fala, essa dorzinha faz alguns exames para você. E fala, essa dorzinha não é nada, é uma estomatite e tal. Você vai tomar esse medicamento e você vai ser curado. O que você faz? Toma o medicamento. Por quê? Porque a autoridade do médico passou para ele o medicamento. Faz sentido? E ele tomou. Agora, vamos dizer que você está num restaurante, que aqui em São José tem muitos restaurantes, o moço está lá, sentiu uma dorzinha de estômago, e eu que estava no caixa, ai, que dor. Ele falou, não, você tem que tomar esse remedinho, mesmo médico, só que estava lá no restaurante. Toma esse remedinho que você vai sarar. Você toma? Quem toma aqui? Eu acho que não. Por quê? Porque você já não sabe que ele é médico. Você não vai confiar, porque daí não tem nele mais a autoridade. Entendeu? Se eu vou pela confiança, tudo bem. Mas se eu não tenho confiança, se você chega para mim que é médico, mas eu não confio que você é médico,
porque eu não vi, eu estou em outro ambiente, deixou de ter autoridade e eu acabo não tomando. E ele falou a mesma coisa, o mesmo ser falou com você e você aceitou uma hora pela autoridade e pela outra não. Tá ok? Então, seu corretor de imóveis que trabalha para você, se ele não mostrar autoridade no que ele está falando, ele não vai vender para ninguém. Se ele não mostrar que ele é bom, ele não vai vender para ninguém. Por quê? Porque ele não vai gerar oxitocina e serotonina no cérebro do outro. Está dando para entender o relacionamento agora? Ele não consegue entender, não vai gerar confiança e nem bem-estar. Como que eu vou confiar naquela autoridade se ele não gerou para mim confiança? Ok? Então, o gatilho mental é extremamente importante. Se eu sei que a autoridade vai levá-lo a uma reflexão, a gerar elementos neurotransmissores no seu cérebro, para que você sinta prazer, confiança, bem-estar, etc. e tal, eu consigo fazer você como pessoa, como indivíduo, satisfeito, e aí eu vou procurar você como corretor na primeira compra, na segunda compra, na terceira, na quarta. Caso com o corretor. Ou não é assim, gente? Legal. Qual outro para chamar a atenção? O gatilho mental da prova social. O que seria prova social? Por exemplo, você pede para eu vender aí o UNA. Eu não conheço nada. Então, a primeira coisa, você vai chegar para mim e vai falar, boa sorte. Vou precisar muita sorte, porque eu não conheço. Tá? Quem conhece, quem tem o quê? Autoridade no assunto, vai ter mais facilidade para falar. Como eu não tenho, eu vou precisar de sorte. Quem tem autoridade, chamar o wizard para falar, ele vai ter sucesso. Porque ele tem autoridade no assunto que ele está falando. Faz sentido, gente? Então eu vou lá, gatilho mental da prova social. Eu tenho lá serotonina e dopamina, bem-estar e prazer. Mas a prova social é assim, ó. Eu não sei como que vai ser o UNA, se vai ser legal. Mas eu vi um conceito disso em Minas que eu fiquei apaixonado. Lá tem isso, 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 isso. E as pessoas lá vivem assim, 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 assim. Eu estou criando prova social, eu estou criando algo que já existe. Então, o gatilho mental da prova social vai gerar serotonina e dopamina, bem-estar e prazer, e vai dar confiança para vender. Faz sentido, gente? O que mais? Gatilho mental da lei da concordância. Quando você começa a falar coisas, a falar para o seu cliente, qualquer coisa na experiência sua, fazendo com que ele dê micros sims, micros concordâncias, a chance dele fechar contrato no final é muito grande. Por quê? Porque eu estou gerando nele uma quantidade gigantesca de dopamina, serotonina, oxitocina, e aí ele vai gerando prazer, bem-estar, confiança. Tudo quando? Quando eu estou conseguindo a atenção do meu cliente. Eu fui vender segurança eletrônica uma vez para uma padaria. Vou dar um exemplo para vocês. E o dono da padaria, você já deve ter algum contato com o dono de padaria, sabe como funciona. Você está conversando com ele e fala, está faltando refrigerante lá na geladeira. O presunto é isso, o pão é aquilo. Não dá atenção para você. Como eu tenho conhecimento, o que eu fiz? Eu fui lá, abri uma bomboniere dele, peguei um bombom e para dentro. Comi o bombom. O olho dele já começou a gerar elementos no cérebro dele e falou, esse cara vai ter que pagar o bombom para mim. Faz sentido ou não, gente? Ele desviou todos os problemas dele, e o problema dele agora ficou atenção, o quê? O bombom que eu não peguei, que eu peguei. Peguei o segundo bombom, o terceiro bombom, e assim fui levando ele a quê? A gerar gatilhos mentais para ele nessa lei dando o quê? A atenção necessária para mim, para que eu pudesse mostrar e apresentar o produto para ele. Faz sentido ou não, gente? Tudo bem? O que mais que eu tenho que fazer depois que eu chamo a atenção? Colher informações do cliente. Então, eu chamei a atenção para mim, agora eu vou saber qual o quê? A necessidade do meu cliente. Essa hora você está descobrindo qual é a necessidade dele. Então, tem um gatilho mental que chama gatilho mental da dor versus o prazer. Ou seja,
O seu cliente que vai comprar uma casa na sua imobiliária, sabe o que ele faz? Entendeu ou não? Ou ele vai lá por uma dor que ele tem, ou ele vai por um prazer que ele tem. É isso. É simples assim. Ele vai por uma dor ou por um prazer. Ó, vai nascer um filho meu. Não tenho quarto para o meu filho, eu preciso aumentar a minha casa. Olha, eu não estou aguentando mais o barulho da vizinhança. Eu preciso achar outro lugar. Ou não é assim, gente? Exatamente. Perfeito, perfeito. É isso aí. Né? E isso acontece o tempo todo. Então, eu vou despertar nele dopamina e noradrenalina. Eu tenho que gerar nele concentração com esse gatilho mental. Então, se eu começo a falar para ele da dor dele e dou a solução para ele ali, na hora que eu estou escolhendo, ele começa a concentrar os elementos que eu preciso para que ele compre meu. Tudo bem, gente? O que mais? Gatilho mental da reciprocidade. Todo mundo gosta de reciprocidade. Você vai em Campos de Jordão, sai daqui de São José dos Campos, vai em Campos. Chega lá, o pessoal fala para você, olha aqui esse docinho que eu estou vendendo. Ele tira o docinho e dá uma isca para vocês. Já pegaram alguma isca em Campos de Jordão ou não? E a hora que pega a isca, o que você tem? Você sente vontade, obrigação de comprar o pacote. Então, isso é uma lei da reciprocidade. Por quê? Porque gera em você neurotransmissores do quê? De confiança, prazer, bem-estar. E eu sinto a necessidade agora de fazer o recíproco. Comprar dele pela necessidade. Então, quanto mais eu uso o gatilho mental da reciprocidade, mais chance eu tenho de vender o meu produto. O que mais? Gatilho mental do porquê. Gera muita dopamina, noradrenalina e acetilcolina. O que é isso? O que significa isso? Acetilcolina. Prazer, concentração e memória. Eu gero nele para que faça ele pensar quando eu dou um porquê. Olha, eu não estou querendo comprar essa casa. Por que você não está querendo comprar a casa? Faz ele pensar, faz ele concentrar, faz ele ativar a memória. Olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E aí leva você o quê? Você está colhendo informações a ver os elementos que você tem para atendê-lo. Está fazendo sentido, gente? Então, quanto mais eu uso gatilhos mentais na hora de colher informações, mais possibilidades eu tenho de colher informações corretas do meu cliente, que eu estou pensando nele como uma pessoa exclusiva, para que ele me dê resultado e eu comece a vender para ele. Chique? Vamos continuar. Apresentar o imóvel. Agora chegou a hora de a gente apresentar. Então, eu fui lá, chamei a atenção para mim, fui lá, colhi as informações, agora eu vou apresentar o produto que eu tenho. Qual é o gatilho mental que eu uso? Um deles é da compensação. Puxa vida, eu não gostei disso aqui, esse quarto está muito pequeno. Em compensação, você viu a sala? Como é grande? Como você vai tratar seus amigos ali? Como você criou a imagem naquela sala, gerando nele dopamina, noradrenalina, serotonina, bem-estar. A pessoa vai viajando com você naquele outro ambiente, esquece aquele problema que ele estava achando no começo e acaba o quê? Fechando o negócio com vocês. Faz sentido? O que mais? Gatilho mental da urgência. Olha, você tem que comprar agora. Por quê? Porque se não comprar agora, nesse bairro, esse empreendimento nosso, ele é tão rápido que o pessoal vem aqui e leva. Ou o preço aumenta. O preço desse local aumenta, então gera em você urgência. Quando eu falo que gera urgência, o que o seu cérebro vai fazer? Automaticamente liberar cortisol. Por que é cortisol? Estresse. Eu tenho que gerar em você estresse para você tomar uma decisão rápida. É lançamento. Né? Eu tenho que você tomar uma decisão rápida. Porque se você não tomar uma decisão rápida e for embora para casa pensar, você vai usar o neocórtex. Usou o neocórtex, o que acontece depois? Vende. Diminui muito para vender. Então, eu tenho que gerar ansiedade para que ele feche o negócio no quê? Na emoção. Então, o que vende é o quê? É a emoção, sistema límbico.
sistema límbico que vende, a emoção que vende. A emoção faz vender e depois a razão justifica o que ele vendeu, o que ele comprou. Ele compra pela emoção e o cérebro vai justificar depois o porquê ele foi comprado. E tem o gatilho mental da urgência, né, que eu falei do cortisol. Ele vai gerar concentração, prazer e decisão rápida. Tá? Poxa, Felipe, mas você está dando os gatilhos mentais para mim, eu tenho que usar em todos? Olha, usar todos sem conhecer a persona, sem conhecer o indivíduo que você está trabalhando, com certeza é pior do que não usar nenhum. Ou tão ruim quanto usar nenhum. Então, por isso que eu tenho que conhecer você, quando você for querer comprar comigo. Por isso que eu tenho que conhecer seus funcionários para, por exemplo, dar um curso desse tipo para ele, para saber qual o ciclo que ele está dentro da sua imobiliária para fechar mais negócio para você. Não é simplesmente eu dar a mesma coisa. Eu tenho que conhecer cada pessoa envolvida no processo para centralizar ele e levá-lo ao ponto que tem que levar. Faz sentido, gente? Daí eu tenho que apresentar o imóvel, eu começo a falar de preço versus valor. Eu tenho que apresentar o preço com convicção. Nossa, corretor de imóvel, quando vai falar de preço. Vocês viram hoje? Hoje foi a experiência aqui. Qual vai ser o valor? Não, se a gente for pensar em preço por metro quadrado, o pessoal vai achar caro. Nós estamos pensando em 4.800. Eu estava pensando em 5, lembra? Ou seja, se eu tivesse falado 5, já estava tudo certo. Mas eu já justifiquei antes que poderia ser caro. Por quê? Porque eu tenho que vender todos os valores. Então já é natural isso do vendedor pensar muito com o neocórtex e esquecer da emoção. Está dando para entender ou não, gente? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem um triângulo. Preço, tempo e qualidade. Você vai trabalhar com 2. Só 2. Quer ver? Olha, eu quero uma casa rápida com qualidade. Você vai procurar para mim aqui em São José uma casa excelente com qualidade e rápido, porque eu preciso mudar rápido. Você vai cobrar bem, não vai? Faz sentido ou não, gente? Porque eu estou escolhendo esses 2, qualidade e tempo. Quer ver? Olha, eu estou precisando que você ache uma casa com qualidade, mas com preço bom. Vou ter que aguardar, não vou? Vou ter que esperar uma oportunidade. Não é todo dia que eu abro uma gaveta e tenho uma oportunidade dessa casa. Faz sentido ou não, gente? Então eu escolho 2. E assim funciona, por quê? Porque daí eu mexo na hora de falar com o preço com a pessoa, eu não faço a justificativa antes, eu não uso o racional, eu deixo continuar o emocional. Olha, eu quero uma casa com qualidade e rápido. Acabou. Você já vai falar para mim, você veio no lugar certo, até a casa é excelente para você. Acabou. Você não precisa mais pensar em preço. Tá tudo bem? Fechamento de contrato. Precisamos manter a postura de relaxada. Por quê? Porque quando o corretor está vendendo, na hora de fechar o contrato, ele faz o seguinte. Ele simplesmente começa a gerar um neurotransmissor nele automaticamente, porque ele também é pessoa, de cortisol, estresse. Fecha logo, eu vou pagar minhas contas. Se eu vender essa casa, eu pago minhas contas, eu saio das dívidas. E fica lá remoendo aquilo, e fica, e não consegue resolver isso. Por quê? Porque ele gera ansiedade. E a ansiedade atrapalha. A ansiedade atrapalha muito, tem o efeito Zenão. Vocês conhecem, já ouviram falar do efeito Zenão? O efeito Zenão é assim. Você pega duas chaleiras, por exemplo, do mesmo tamanho, mesmo material, etc. e tal. Coloca 1 litro de água em cada uma. Põe na mesma boca de gás para ferver. Uma você fica olhando, ferve. E a outra você não esquece ela. A que você esqueceu vai ferver.
mais rápido do que você olhou, porque a sua energia mental vai influenciar para aquilo não acontecer. É igual leite. Vai lá, você está lá, ferve leite. Você virou. Efeito, você não. A ansiedade é igualzinho isso. Então eu gero cortisol atrapalhando a minha venda. O que mais? Eu tenho gatilho mental do pertencimento. Todo mundo gosta de pertencer a alguém. Né? O Wizard veio para cá, para São José dos Campos, tomando ele como liberdade agora. Ele veio para São José dos Campos. Quem que ele procurou primeiro? O Cresce de São José dos Campos. Por quê? Porque ele quer pertencer ao Cresce de São José dos Campos. Porque se eu pertenço ao Cresce de São José dos Campos, a possibilidade de virar e fechar negócio lá de Minas Gerais, aqui em São José, é muito maior. Faz sentido ou não? A necessidade do pertencimento, ele é muito grande. O pertencimento é muito importante para as pessoas, porque gera confiança, gera prazer, gera bem-estar. Neurotransmissores. Quer ver outro? Gatilho mental da escassez. Vocês usam isso direto, hein? Se você não comprar hoje, amanhã eu não sei se tem mais, porque tem outros vendedores, outros corretores que estão com a mesma imóvel que eu estou para vender para você. Eu gero nele prazer, gero noradrenalina nele, que vai alerta ou concentração para que ele faça essa decisão logo e faça isso acontecer. Mas vale lembrar que isso aqui eu vou usar porque eu conheço o meu avatar, eu conheço a pessoa que eu estou falando. Porque se eu não conhecer, vamos dizer que eu conheço uma pessoa que eu chego para ele e falo, olha, se você não comprar, essa é a última unidade minha, se você não comprar, você não vai ter. Ele fala, pode vender, porque eu quero ter o poder de escolha. Eu não estou preocupado quanto eu vou pagar, mas eu quero escolher o apartamento que eu vou comprar nesse empreendimento que você está fazendo. Então, eu estou lançando empreendimento lá, eu vou ter que saber que, para algumas pessoas, eu não posso usar o gatilho mental da escassez. Eu tenho que usar o conceito de uma vida diferente, de um trabalho diferente. E ainda dá o poder para você ser o primeiro para comprar no meu empreendimento. Faz sentido ou não, gente? O que mais? Gatilho mental do comprometimento. As pessoas gostam de se comprometer. Então, quanto mais você estar comprometido com o outro, mais você tem resultado para isso. Mais você consegue resultado para isso. Mais você gera nele prazer e bem-estar. Você gera serotonina nele. Então, normalmente, quando vêm as objeções, tá? Que a gente vai falar dela um pouco, eu vou ter que pegar e começar a trabalhar o comprometimento da pessoa para resolver as objeções dela. Para ver qual é o comprometimento dela. As pessoas gostam desse bem-estar, gostam de estar comprometidas. E aí vem nas objeções. Primeiro, perguntas e objeções. A objeção é igual a uma equação. O que quer dizer isso? Que a objeção é igual a uma equação. Imagina que vem 3 objeções para você. O preço está caro, o imóvel está longe. Objeções. O que você vai falar para o seu cliente? O que você vai usar para dar confiança nele, para gerar neurotransmissores ou gerar conexões com ele que vai levá-lo a comprar para você? Você vai ter que resolver essas objeções. Se eu resolver essa equação, ele vai fechar comigo. Faz sentido ou não, gente? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? A objeção mais difícil eu deixo por último. Por que eu deixo a mais difícil por último? Porque eu vou querer trazer ele para quê? Para o comprometimento no final. Olha, eu resolvi essa objeção, resolvi essa, aquela outra. Se eu conseguir resolver essa última para você aqui, você se compromete comigo, que é o caso do valor, do preço, por exemplo, você resolve? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato, um pré-contrato, você já assina comigo se comprometendo, e eu vou com o seu pré-contrato para falar com quem está vendendo o imóvel, conversar com ele, porque daí é a minha conversa, eu vou me comprometer com você, que eu vou lutar para conseguir isso com você, não estou dando certeza. Mas se você se comprometer comigo, eu fecho. A chance de eu ter o comprometimento com ele aumenta, não aumenta, gente? Porque eu deixei por último. E aí eu gerei o comprometimento, o prazer e bem-estar e levo
isso para frente. Considerações finais e dúvidas. É lógico que uma palestra é pouco tempo. Queria estar na sua imobiliária, na tua ou na outra, vendo seus problemas, vendo suas dificuldades. Ou você que é corretor de imóveis, que às vezes eu faço um trabalho de mentoria para corretores de imóveis ou para empresários, para empreendedores, para ajudá-lo ali naquele momento seu, naquela dificuldade sua, para resolver seu problema de imediato. Queria eu ter esse tempo para isso. Mas eu falo para vocês, essa base foi para aguçar os elementos que vocês têm para transformar vocês em pessoas diferentes no mercado. Já fazem, porque só de estar aqui, em vez de estar em casa, já é gigante. Só de vocês estarem no conselho do Cresce, com o nosso presidente Viana, não sou corretor de imóveis, tá? Mas eu posso falar para vocês, é poucos que trabalham como o Viana trabalha, dando lives todos os dias de informações, cuja uma live parecida com essa falei eu mesmo segunda-feira. Você começa a ter um conselho que ajuda, que traz, e que poucas pessoas, corretores de imóveis, aproveitam a oportunidade. Prefere estar gerando prazer na cerveja, na balada, na melatonina, e reclamando porque eu pensando nas coisas, mas as coisas não acontecem. Faz sentido, gente? Posto isso, então eu vou aproveitar isso e vou dar meus agradecimentos. Gratidão a todos vocês pela paciência. Gratidão ao nosso presidente Viana. Gratidão a todos os envolvidos do Cresce, que não é uma pessoa que trabalha, mas são muitos que estão aí buscando algo diferente num conselho para fazer você, cada um de vocês, independente de empresários, empreendedores, com donos de imobiliária ou corretor de imóvel, uma profissão digna e forte. Obrigado, gente.